Irmãos, graças a Deus pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, pela sua presença nessa noite conosco. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Mas antes de ler o texto, irmãos, o pastor falou já com propriedade dos avisos, mas eu queria mencionar um trabalho em especial que ocorreu hoje de manhã, que chama-se Manhã com Deus. É um trabalho dos jovens, todos os quartos domingos. Tem o quarto sábado, que é o culto, como o pastor falou, né? Culto dos homens, o primeiro sábado, 19 horas. Culto que a gente fala de coisa de homem. Só os homens aqui, a gente fala de coisa de homem, Maneuza. Como é que tem que tratar a esposa, como é que tem que tratar a igreja, ministério, oração. Aí tem a mulherada que é às 17, né? Peculiaridade, um horário diferente. Elas falam de coisas de mulheres. Aí os jovens têm o quarto sábado, culto deles, às 19 também. Só que no domingo tem o Manhã com Deus. E o Manhã com Deus é aberto. Então eu quero fazer o convite em nome deles. Eles me deram autorização. Estivemos já aqui 2 vezes com eles. É um culto que eles oram, louvam, falam da palavra. Hoje aqui eles falando sobre a Páscoa, muitas coisas muito boas, edificantes. E como é bom nós vermos os jovens sendo edificados na palavra de Deus. Tanto jovens se estragando, irmãos, infelizmente, aí no mundo. E quando a gente vê os jovens aqui buscando a palavra de Deus, se expressando, orando, né, cantando louvores ao Senhor, é até emocionante. E por que não dizer, a presença de Deus estava aqui hoje de manhã. Então eu vou estender o convite em nome deles. Todo quarto domingo, a partir das 9, segundo domingo, a partir das 9 horas. Até 11, meio-dia já encerra. Light, muito bom. Ao invés de você ficar lá vendo o Globo Esporte, sei lá o que danado tem de manhã, vem louvar, vem orar com eles, é muito bom. Amém? Glória a Deus. É uma pergunta retórica que eu vou fazer, né? Quem aqui alguma vez já sentiu que fez algo que tenha atrapalhado a obra do Senhor? Né? O pastor falou que, né, a igreja, o ministério não é aqui, é a nossa vida num todo, né? E nós queremos falar alguma coisa desse sentido hoje, irmãos. Jonas, vamos ler primeiro o texto, depois a gente entra propriamente dito na palavra. A partir do capítulo 1, versículo 1. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez entramos em tua presença, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então a gente perguntou, né? Quem, porventura, um dia, estou dizendo que foi por maldade, que foi deliberadamente, mas fez algo que, dei uma mancada, não devia ter feito isso. E atrapalhei, de alguma forma, a obra do Senhor. De antemão, irmãos, eu quero dizer que Deus, ele é soberano. A obra de Deus ninguém pode impedir. Deus não é pego de surpresa. Ainda que eu traga um sério prejuízo à igreja local, se é plano de Deus que aquilo planejado de Deus aconteça,
independente do que eu faça, Deus vai fazer, porque o que é soberano é o Todo-Poderoso, é Deus, a vontade dele é soberana, não a minha. Então eu posso trazer um contratempo, eu posso trazer um prejuízo, só que esse prejuízo vai se virar contra mim mesmo. E a obra de Deus vai continuar. Isso a gente baseia-se lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então, Ele é soberano. Ainda que eu faça algo terrível, algo que prejudique alguém, algo que me prejudique, se a obra de Deus, o plano de Deus está determinado, ele vai acontecer, porque Deus é soberano. Mas nós, infelizmente, irmãos, o ser humano, o povinho de Jesus, eu sempre brinco, né? Nós somos complicados, né? Nem sempre a gente se coloca na posição, na brecha que Deus quer. Muitas vezes nós não entendemos qual é o nosso papel no reino de Deus, e às vezes a gente dá umas bolas fora, como diz aí fora. Muito bem. Nós lemos o capítulo 1 do profeta Jonas, não todo, uma parte. Atos capítulo 20, versículo 30. O que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A própria Bíblia, irmãos, ela diz que aparecerão pessoas que tentarão atrapalhar a obra de Deus. A igreja primitiva sofreu com uma doutrina, uma heresia, chamada gnosticismo. Deu muito trabalho à igreja primitiva, aos apóstolos, aos pais da igreja mais tarde, né? Então, a igreja não está isenta de pessoas mal intencionadas, de lobos vestidos de cordeiro, né? E, como nós lemos, isso está na palavra de Deus. E nós entendemos, conforme lá em Tito, capítulo 2, 14, que Deus, irmãos, através da sua graça, o seu sacrifício, como nós vimos aqui, celebração da Páscoa, coisa linda que aconteceu aqui, as mensagens que foram sendo pregadas, pastor Rodrigo, que Deus preparou, irmãos, e levantou para si um povo zeloso, especial, povo de boas obras. Esse povo somos nós, a igreja. Né? Lá no Antigo Testamento, esse povo, o pessoal se achava, né? Os judeus, os hebreus. Mas, a partir de Jesus, nós temos agora a igreja. E é esse povo que Deus tem levantado e que Ele quer usar, né, para que a sua palavra seja lançada, seja espalhada e que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, há contratempos, há muitas pessoas que às vezes tomam atitudes que vêm trazer algum tipo de prejuízo às igrejas locais, principalmente. Muitos obstáculos vêm dentro da própria comunidade, atitudes que atrapalham a obra de Deus. Eu trouxe aqui de início, tenho outras coisas a dizer. E à medida que a gente for falando, a gente vai reproduzindo, falando de Jonas em primeiro lugar, né? Jonas, irmãos, o Senhor o chamou para pregar a uma nação chamada Assíria, sua capital, Nínive. Só que esse povo era conhecido, irmãos, por sua crueldade. Pessoas que matavam com requinte de crueldade. Pessoas perversas, pessoas terríveis. E quando Deus chama Jonas como profeta e manda ele ir a Nínive pregar, ele em seu coração ficou muito contrariado. Falei, pregar para esse pessoal, ouvirem a palavra de Deus, vai que eles se convertem. O que Jonas fez? Ele pegou e tentou ir para um outro lugar. Ele pegou um navio, ao invés de ir para o norte, por exemplo, se Nínive fosse a norte, ele pegou um barco ao sul, para Tarsis, numa direção totalmente oposta. Então, uma coisa que nós percebemos em Jonas é que o amor de Deus para com aquelas pessoas não estava nele. Ele queria que os ninivitas fossem para o inferno, que os ninivitas perecessem,
que os ninivitas morressem, que os ninivitas fossem para o mármore do inferno. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ele com certeza sabia que fugir do Senhor não tem como. Mas de alguma forma ele quis trazer algum prejuízo à missão que lhe foi dada. Entendemos, irmãos? Então, primeira característica que nós vemos aqui em Jonas: ele amava somente os iguais. Irmãos, amar os irmãos, amar a minha esposa, amar a minha família, as minhas filhas, é moleza, é obrigação minha, é fácil. Agora, amar aquele que é diferente, aquele que fala uma coisa completamente diferente. Tem um cidadão lá no meu serviço, ele está estudando direito, segundo ele, né? Mas o camarada, acho que ele é segundo ano que ele está, é motorista lá, e está estudando direito. Parabéns, é isso mesmo, tem que estudar. Só que ele já está dizendo, ele já fala como se ele já estivesse advogando, e tudo que ele vai falar, ele é mais inteligente que todo mundo, a palavra dele é mais que todo mundo, o que ele tem é superior ao de todo mundo. Aí, nós como ser humano, né, mas que camarada chato. Só que, qual é a mensagem que nós temos que pregar para uma pessoa, mesmo que ela seja chata? É que Deus muda, que o Senhor salva, transforma, leva para o céu. E ninguém engole o camarada, irmãos. Mas a gente, como papel de cristão, tem que aturar. É fácil? Não é. Pastor Rodrigo, tem hora que falar com aquele cidadão é chato, Marcelo. Mas, rapaz, ainda mais ele que disse que já foi de igreja, está afastado, disse que já foi até possesso, olha a situação. Então a gente chega ali, mesmo com aquela chatice dele, que tudo dele é melhor, tudo dele é maior. Ó, fulano, é assim, é assado, procura a casa do Senhor, porque amar, irmãos, os nossos é fácil. E Jonas não estava nem um pouquinho afim de amar os ninivitas, de levar a palavra a eles. Antes, ele tomou uma direção contrária. Muito bem. Deus havia mandado o profeta Jonas ir pregar aos ninivitas, assírios, inimigos, profanos, impuros e brutais. Julgamos que não são merecedores da graça. Então, se porventura, a palavra do Senhor, irmãos, ela quando vem, ela vem para nos fazer melhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que nós amadurecemos, é ouvindo a palavra de Deus que nós deixamos as nossas falhas, é ouvindo a palavra de Deus que nós progredimos em conhecer ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Segundo, indiferente aos sofrimentos do próximo. Jonas queria que eles fossem destruídos, e além da sua indiferença com os marinheiros e do barco onde ele achava que estava fugindo. Além deles não estarem, Jonas não estar nem aí para os ninivitas, aconteceu um fato, irmãos, na viagem, ele tomou o barco, o navio que ia para Tarsis, e toda vez que eu leio esse texto, irmãos, eu vejo Deus brincando lá de cima, né? Coitado de Jonas, né? Achando que vai fugir da minha presença. Aí é como se, brincando, né? Isso é só uma ilustração, né? É como se Deus chacoalhasse a água do mar para ver o navio balançando, né? Já colocou um barquinho na água do tanque, eu brincava quando era criança, né? Aí fazia um mini tsunami no tanque e aquele barquinho virava, né? E Jonas, segundo o texto, enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao Senhor Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.
Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então começou uma tempestade, o barco para lá e para cá, chacoalhando, lançaram a carga para fora para aliviar o navio, e a tempestade piorando, mas não é possível, e está todo mundo aqui para ajudar, está todo mundo aqui para a gente dar um jeito, ver se a gente consegue se salvar. Está todo mundo aqui, só tem um cidadão, um hebreu, lá no porão, dormindo. Está até sonhando, roncando. Corre lá, chama esse camarada. Então, irmãos, a indiferença ao sofrimento alheio. Às vezes você tem um vizinho, eu tenho um vizinho, está lá sofrendo por não conhecer a palavra de Deus, está lá sofrendo por não conhecer a verdade, está lá sofrendo porque está muitas vezes num caminho errado, e nós, como é que agimos? Indiferentes. O mar está bravo para ele, e a gente nem para falar: rapaz, Deus é bom, né? Vamos lá um dia lá na nossa igreja, vamos ver um culto, vamos lá. Não, a gente faz indiferente, né? Mas nesse mundo que vivemos, imediatista, uma correria louca, né? Trabalha muito. Então, a indiferença, irmãos, ela também traz prejuízos à obra de Deus. Se nós agíssemos diferente, quando eu falo nós, nós mesmos, eu me coloco nisso, né? Se preocupar mesmo com o ID, a missão que foi dada a nós, igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto todos buscavam cada um o seu Deus, Jonas foi dormir, demonstrando completa má vontade, preguiça e indiferença. Chegou uma hora que os camaradas começaram a orar para tudo quanto era Deus. O barco vai afundar, o barco vai a pique, e Jonas, de bracinho cruzado, deixando a situação descambar completamente. E às vezes nós estamos agindo da mesma forma. Alguém está precisando da nossa oração, e às vezes não é lá de fora não, às vezes é alguém entre nós, precisando de uma ajuda, precisando de um conselho, de uma oração. E não abraça essa conversa do mundo não, irmãos, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. É na multidão dos conselheiros que há a verdade, a palavra. Então nós temos que aconselhar aquele que está precisando, nós temos que ajudar em oração, nós temos que estar congregando como igreja na casa do Senhor. O pastor fez o apelo aqui agora, mês de maio, comemoração da igreja. O nosso papel é estar, é dizer o eis-me aqui de Isaías, irmãos. Eis-me aqui. Estaremos como família, como igreja, buscando ao Senhor. Não sejamos crentes indiferentes. E Jonas, indiferentão lá, né? Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade, e essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Então a terceira falha aqui de Jonas, trazer mais problemas do que soluções. Entrevistaram o Jonas: quem é você? De onde você vem? Você serve quem? Eu sou hebreu, sou adorador do Deus vivo, e esse negócio está desse jeito é por minha causa. E aí, o que a gente faz? Me joga no mar. Irmãos, o que passou na cabeça dos caras? O cara quer que a gente jogue ele no mar, que mate ele. Eles não tinham a compreensão de que Deus iria salvá-lo nas águas. Então, o que passou na cabeça deles? O cara ainda quer que a gente jogue ele na água. Vai trazer mais um problema, mais uma culpa.
Já estamos com ele no barco, essa tempestade, a gente não sabe se vai sair vivo dessa. Então, outro grande problema que traz prejuízos, muitas vezes, à igreja, ao invés de mudar a postura, orar ao Senhor, pedir uma direção, ou pelo menos anunciar o que ia acontecer, pediu para que o lançassem ao mar. Fazemos parte, irmãos, do corpo de Cristo. Eu preciso funcionar direito como corpo, como parte deste corpo. Efésios 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, eu preciso trazer solução, não mais problemas. Porque eu sou parte do corpo de Cristo. E eu não quero ver o corpo doente por minha causa. Eu não quero ver o corpo padecendo, porque eu, como membro desse corpo, não funciono direito. Eu preciso me alinhar, me unir à liderança para trazermos as soluções, para buscarmos a Deus e Ele nos deu a direção. Não eu ficar criando mais problemas, mais contendas, porque nós fazemos parte do corpo. Entendemos, irmãos? Então isso traz prejuízo para o corpo. Toda vez que eu, ao invés de trazer solução, eu arrumo mais problema. Ah, pastor, aí o pastor vai lá e ora, dá um conselho. Aí eu, pastor, eu fico sempre argumentando contra. Ah, pastor, mais isso. Ah, pastor, mais aquilo. Ah, pastor. Temos que ter em mente, irmãos, nós temos estudado, o pastor Rodrigo, nas terças-feiras, né? Livro de Hebreus. Aí lá no capítulo 6, o autor ele começa assim, ó, a gente queria dar umas coisas mais forte para vocês, mas a gente tem que dar leitinho ainda. Nas minhas palavras isso, tá? Lá é mais ou menos isso. Mas eu precisava dar uma comida mais forte, uma feijoada. Só que vocês não têm condição de comer uma feijoada. Como é que eu vou dar dar uma feijoada para um bebê? Ele tem que tomar leite. E às vezes a igreja, por causa disso, irmãos, ela está vivendo de leite. Está na hora de tomar coisas mais sólidas. E ela ainda está vivendo de leite. Não pode apertar muito, porque se apertar muito a pessoa já espana, já fica brava. Mas nós somos o corpo de Cristo, igreja. E nós temos que pensar não no prejuízo do corpo. Embora, como eu disse, né, quando Deus tem um plano, irmãos, eu não posso impedir. Mas eu trago prejuízos para a igreja local. Eu trago contratempos à igreja local. E quando eu trago mais problemas do que solução, irmão Marcos, aí eu fico amarrando o trabalho. A coisa que era para fluir, a coisa que era para andar, a coisa que era para acontecer naturalmente, porque o Espírito de Deus está conosco, o Espírito do Senhor nos dá direção, mas eu fico lá segurando a corda, ou mordendo ela, para que ela se parta, aí tem que voltar, dar um nó para poder puxar. Quem já rebocou o carro com corda aqui? É terrível quando a corda estoura. Ô coisa chata, deita debaixo do carro de novo, amarra de novo, nó mal feito, às vezes não sabe fazer um nó. Trazer mais problemas do que solução. E o nosso papel como alguém que está buscando o alvo, e o alvo é Jesus. O nosso padrão é Jesus. É chegar à estatura de varão perfeito, buscando pela sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo, o padrão que é Jesus Cristo, o Senhor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Jonas. Se a gente continuar lendo o livro de Jonas, irmãos, a gente vai ver que Jonas foi lá, foi engolido pelo grande peixe. 3 dias, aí orou, ficou com medo, né? Aí o peixe o jogou na praia. Ele tomou o rumo, foi para Nínive. Chegou lá, deve ter pregado, eu imagino, de qualquer maneira. Pregou lá muito simples. A gente entende, irmãos, que é o Espírito Santo que inspira para a pregação da palavra. Nós temos que nos preparar, estudar. Não é de qualquer jeito, não pode fazer apologia ao relaxo.
Tem que se preparar para a palavra, para pregar a palavra, porque a comida vem do alto, é para o povo de Deus. Mas Jonas, a impressão que dá quando a gente lê o texto é que, vocês se convertam aí que o negócio vai ficar estreito para vocês. Só que na cabeça dele, ele achou que o pessoal ia olhar e falar, é mais um hebreu enchendo o saco aí, pregando. Só que o povo, inclusive o rei, decretou até jejum. O povo se vestiu de saco e cinza. E o povo se converteu. E Jonas coçou a cabeça, mas não é possível. Eu nem me esforcei tanto. Eu nem preguei com tanta eloquência. Eu nem preparei o meu melhor sermão. Irmãos, não depende de nós. É a ação do Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem fala. É o Senhor, aleluia, quem convence, aleluia. Não é a minha palavra que vai salvar alguém, que vai mudar alguém. É o Espírito Santo falando a nós. Mas eu repito, isso não deve ser apologia ao relaxo. Eu preciso me preparar, eu preciso ler, eu preciso estudar. Para não chegar aqui e cometer um monte de erros. É igual um cidadão uma vez, que disse que Jesus era músico. Já ouviram essa? Jesus, irmãos, era músico. Aí tem o outro que chamou o pregador de Danal. Solta o cabo, Danal. Ele confundiu a letra do louvor, que é nau, é embarcação, e chamando o rapaz de solta o cabo, Danal, para ele Danal soltar o cabo, porque não estuda a palavra. E o outro que falou que Jesus era músico. Quando eu escutei aquilo, eu cheguei a ver isso, irmãos. Músico é que Jesus tocou o esquife. É sério, o esquife é um caixão. E o cidadão chegou a dizer que Jesus era músico porque tocou o esquife, Fábio. Aí não dá, Me ajuda, Está entendendo, irmãos? Então, quem convence é o Espírito de Deus. E Jonas ficou chateado, porque os ninivitas se converteram ao Senhor. Jejuaram, buscaram ao Deus Todo-Poderoso. Aí quis morrer. A gente vai lá para o capítulo 3, O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia. Era 3 para percorrer, ele percorreu num dia. Olha o capricho dele. Proclamando, daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirando o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco. Os homens se humilharam. Deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus não os destruiu como tinha ameaçado. Aí Jonas ficou frustrado, ficou chateadinho. Diz o texto, irmãos, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Aí foi orar, bravo, coração amargurado: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, porque os ninivitas se converteram. Ah, pelo amor de Deus! E às vezes a gente age assim, irmãos. Quê? Estou 20 anos na igreja, aquele fofoqueiro, vagabundo, não trabalha. Fica falando mal, Diz que foi para a igreja. É sério? É, e está firme lá na igreja. Está lá na oração, está lá no jejum, está buscando a Deus, cantando. Nem parece aquela pessoa. Aí fica chateadinho. Nossa, eu estou 20 anos na igreja. Eu não sinto esse negócio todo. Porque não busca, porque não se entrega. E Jonas ficou chateadinho. Quero morrer. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade.
Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas de madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se ao nascer do sol. Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: ô homem que gostava de ter esse sentimento, né? Meu Deus, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Porque a planta que fazia sombra para ele morreu. Oh Deus, já estou aqui nesse sol, a minha sombra acabou, não tem mais a planta, morreu, tu, né, fez crescer para mim a minha sombra. Ah, não quero mais não, quero morrer de novo. Ah, quero morrer. Só que aí Deus falou: você tem razão para ficar tão furioso assim? Você tem pena dessa planta? Ou melhor, deixa eu voltar aqui. Meu Deus, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então ali veio a lição, tapa na cara de Jonas. Você está com dó de uma planta. Você não tem dó de 120.000 pessoas que você queria que morresse, fosse para o inferno. Tem gente que tem... Irmãos, não estou fazendo para você maltratar o seu pet, mas tem gente que gosta mais do cachorro do que de gente, irmãos. Alguma coisa está muito errada. Nós somos servos do Senhor. Foi dado a nós a missão de pregarmos o Evangelho. Você pode ter seu pet, seu gatinho, seu cachorro, sua tartaruga, seu coelho, o que você quiser. Eu brinco lá em casa que cachorro lá só eu. Uau, uau. Só eu. Não dá para ter bicho lá em casa. Mas se tivesse, ia ser tratado com muito amor. Mas isso não pode tirar a minha responsabilidade de gostar de pessoas, por causa da palavra de Deus, do ministério não, da missão que foi dada a nós como igreja em pregar a palavra do Senhor. E Jonas, chateadinho por causa da planta, mas queria que os ninivitas morressem, fossem para o inferno. E por causa disso, irmãos, nós pegamos outras coisas que também atrapalham a nossa vida. Uma coisa que atrapalha muito a nós como igreja, não orar pelo crescimento dela. Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, orar é vital para nós, igreja do Senhor. Crente que não ora, irmãos, que não tem relacionamento com Deus, irmãos, é um crente fraco, é uma presa fácil do inimigo das nossas almas. Ele não consegue atingir o objetivo, o alvo, que é o Senhor Jesus, porque precisa de comunicar. Já pensou se o marido não conversa com a esposa? Como é que fica o lar? Como é que fica a casa? Já pensou se o pai não consegue conversar com os filhos, não consegue ter um diálogo com os filhos? Orar, irmãos, é conversar com Deus, é ter diálogo com o Senhor. Ah, mas eu não vejo, você pode senti-lo. Você precisa, o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Isso é falar com Deus, irmãos. E o crente precisa orar. Mas muitas vezes nós não somos dados à oração. Culto de oração na sexta-feira. Vou até fazer uma pergunta. Está aberto para os homens virem sexta-feira, irmã? Ou está só a mulherada aí? Opa! Oração, irmãos. Todo o culto aqui dos homens, das mulheres, dos jovens, tem que ter oração, o culto público, a celebração. Mas só isso basta? Não. Fecha a porta lá do seu quarto, ajoelha,
Ou aquele que não tem como lá na sua casa, às vezes é barulhento, lá no seu trabalho. Irmãos, eu já orei ao Senhor na máquina, operando máquina. E o Senhor falou. E o Senhor visitou-me, chorando na presença do Senhor, muitas vezes dentro de um carro. O crente precisa orar ao Senhor. É vital. Então, não orar pelo crescimento da igreja, isso atrapalha. Culto que vem assistir, crente que vem assistir culto. Isso é outro negócio também que complica. Crente não assiste culto, devemos oferecê-lo a Deus. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Crente não tem que vir aqui para assistir culto como se fosse um cinema. Mas nós temos que fazer parte do culto, entregar adoração, entregar louvor, rasgar o nosso coração diante do trono do Senhor, irmãos. Sentir a sua presença, irmãos, como é terrível. Imagina você não sentir nada, uma lata vazia. Vir ao culto e nada conseguir sentir, irmãos. Como é que você passa a semana? Precisamos entregar o nosso culto a Deus, orar ao Senhor, buscar e vê-lo, falar conosco, senti-lo. O Espírito Santo vibrando dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. Mas infelizmente nos dias atuais, muito crente infelizmente vem assistir culto. O culto, irmãos, nós precisamos oferecê-lo a Deus. Oferecer ao Senhor o nosso culto racional, com entendimento, sabendo o que está fazendo. Infelizmente virou meme, né, na internet, né? O pessoal rodopiando, né, falando umas línguas esquisitas lá. Eu não vou julgar isso, mas infelizmente parece que em alguns lugares o culto virou uma gozação, coisa que era séria. Né? Lá nos primórdios da igreja, eu vim de igreja pentecostal, não era essa bagunça que era dessa forma não, como eu estou falando para os irmãos, não. As pessoas vinham, oravam ao Senhor, tinha lá as línguas, tinha a interpretação, tinha a profecia, como a igreja batista também, ela ensina sobre os dons. Aqui os nossos pastores ensinam que os dons do Senhor estão ainda operantes na igreja, graças a Deus por isso, mas tem que ser com ordem, com decência, segundo a Bíblia ensina. Não é essa bagunça, é o manto do helicóptero, é o manto do aviãozinho, é o manto não sei do que, irmãos, e vira aquela bagunça. É o culto com ordem e com decência. Mais uma. Dizer mais não do que sim. Devemos gerenciar o nosso tempo, mas não enterrar os nossos talentos, segundo Mateus 25, 25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. Deus deu talentos para um 5, para um 2, para outro 1. Eles granjearam, fizeram aquilo render, e quando o Senhor voltou para reaver os talentos, eles tinham o que entregar. Mas um ali enterrou o talento. Você precisa ter tempo para a sua família, você precisa ter tempo para os seus afazeres, para o seu trabalho, mas dizer mais não do que sim à igreja, irmãos, você está enterrando o talento. Irmão, tem culto sábado, vem. Não, eu vou no shopping. Irmão, tem culto domingo, vem. Não, eu vou almoçar fora, eu vou jantar fora. Não é proibido você viajar, não é proibido eu ir para uma chácara no final de semana, ir na praia, não é nada disso, irmãos. Mas quando eu digo mais não à palavra do Senhor, mais não ao dono da obra, do que sim, algo está muito errado na minha vida. A minha sede tem que estar em Deus. Não é, como eu estou dizendo, não é pecado você se divertir, você ter um momento de descontração com a família, mas dizer mais não para a obra de Deus do que sim, você está enterrando talentos. E Deus quer te usar, Deus quer me usar. Deus quer nos colocar no lugar onde nós fomos chamados. Mas toda hora eu falo não,
Irmão, tem um negócio para você fazer na igreja. Vejo que você tem essa habilidade. Ah, não, pastor. Deixa eu quietinho, sentado no meu banco, né? Estou bem assim, deixa dos irmãos fazer. Cuidado, irmão. Cuidado, pregador. Às vezes você tem um talento, algo que a igreja precisa, e você está dizendo não, ao invés de dizer o eis-me aqui. Dizer mais não do que sim pode atrapalhar a obra do Senhor na igreja local. Dizer mais do que não, amplificar os problemas ou arrumar problemas infantis. Já viu aqueles irmãos que... Ah, pastor, o irmão não está mais falando comigo, vi ele na rua outro dia, não falou comigo, não me cumprimentou, não me deu a paz, não me saudou. Ou o problema, né? Ah, eu emprestei o meu violão lá para o Kerbs, o Kerbs não me devolveu o violão e agora eu não quero mais tocar no conjunto, eu não quero mais tocar no louvor, porque não dá. Irmãos, coisas infantis, como nós dizíamos aqui no outro tópico, né? Nós somos partes do corpo de Cristo. Então é saber resolver os problemas e não amplificá-los. Às vezes é uma coisa simples, não precisa do pastor, não. Precisa do líder para resolver, não. A gente mesmo conversa, a gente mesmo resolve. Irmão não cumprimenta, ao invés de apagar o fogo da discórdia, da fofoca, joga ainda mais gasolina. Então é aquela pessoa que ela inflama o problema, ao invés de apagar o fogo. Joga mais gasolina no negócio, ao invés de tentar acabar com aquilo ali. Isso também traz muito prejuízo à igreja. Critica tudo, mas não cumpre a sua espiritualidade. Não ora, não jejua, não participa. Tiago 4,11 diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Tiago, não falar mal um do outro. E às vezes você vê crente sentando a lenha no outro. Fazendo igual o mundo. E agora está na moda crente colocar o outro na justiça. Os escândalos, os problemas que deveriam ser tratados na igreja, vai parar nos litígios lá fora. E o povo batendo palma e o inimigo dando risada. Coisas que infelizmente têm acontecido. Então critica tudo, mas não cumpre a sua espiritualidade. Reclama da ideia que o pastor, pastor, agora que coisa chata ficar lendo Bíblia, todo dia ele manda lá um texto, uma sequência, que coisa chata. Porque agora tem que fazer um jejum, porque agora tem vigília, mês sim, mês não. Tem vigília também, viu, irmãos? Convido os irmãos, venha, tem sido uma bênção. Agora mês sim, mês não, ficar acordado até de madrugada, ai meu Deus, tudo reclama. Então ele critica tudo, mas não cumpre a espiritualidade. Como é que quer ser um crente cheio do poder de Deus, com fogo no coração, na palavra do Senhor, conhecedor, se não quer ler, se não ora, se não participa, depois fica chorando as pitangas, igreja, ora por mim, porque a doença não sai lá de casa, porque isso, porque aquilo, mas não busca a presença do Senhor. Aí a vida espiritual dele é uma montanha russa, né? Tem dia que ele está lá em cima, hoje eu estou daquele jeito, hoje eu piso na cabeça do diabo. Aí o diabo dá só uma olhada e dá risada, e no outro dia ele está lá, derrotado, depressivo. Porque critica tudo, mas não cumpre a sua espiritualidade, o seu papel como membro do corpo. Outro aqui que é bem chato. Não contribui financeiramente com a igreja. Avarento. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós estamos falando, irmãos, de leilão, igual a gente vê em muitos lugares por aí. Quem é o irmão que vai dar 10 mil? Quem é o irmão que vai dar 20 mil? Não é isso aqui não. Aqui eu admiro quando vim para cá, porque isso não existe aqui. Os irmãos viram aqui, quem viu aqui o momento da oferta aqui,
simples, rápido, eficaz. Todo mundo sabe da responsabilidade. Mas tem gente, irmãos, que tem condição, pode fazer, mas dá tchau de mão fechada, mão de porca. Não contribui com nada. Vai ter o culto dos jovens, né? Cada um traz um lanchinho, cada um traz um negocinho, não traz nada. Isso é avareza. Tem o culto dos homens. Vamos trazer. Estou falando deliberadamente, irmão. Estou falando de esquecimento. Estou falando de deliberado. Não, eu não vou levar. Eu nem como tanto assim. Chego lá, quando acabar, eu vou me embora. É a comunhão, meu irmão. Comer juntos. A igreja primitiva, elas participavam do partir do pão, nas orações, estavam juntos, comiam juntos. Mas tem gente que não contribui nem a pau com a obra de Deus. Tem uma goteira, tomara que coloque um balde lá, aí assana tudo, já tudo resolvido. Ele prefere que coloque um balde lá, ao invés de ajudar a igreja a sanar o problema, a resolver o problema da goteira. Não dá uma oferta, não ajuda o irmão. Que coisa, dá cesta básica para os pobres lá da 14, que coisa chata. Critica. É nosso papel ajudar, é nosso papel contribuir com o reino de Deus. Mais uma, não cuidar do testemunho. Atos 16, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. As pessoas olhavam e falavam, ali é um crente, é diferente. Você não vem envolvido em fofoca, não vem envolvido em cutruca, ali vai um crente, é um crente de verdade. Agora tem uns aí que se o pastor sacar o cheque, um talão de cheque para dar lá no depósito, aqui não, esse aí, isso é feio, porque não cuida do testemunho. Lá no serviço, lá as piadas mais sujas e pesadas é as dele, é do crente. Não pode, adora um velório, porque o velório é o lugar de contar piada. E chega lá, descuida do testemunho, irmão Cícero. Crente, irmãos, povo zeloso, especial, de boas obras. O mundo está olhando para nós. Dizer que é cristão é fácil, agora nós temos que parecer com Cristo. Buscar o alvo, o padrão. Só falar é fácil, tem que agir como? Buscar esse alvo. E a palavra do Senhor está sendo exposta para isso, para nós crescermos, para nós mostrarmos o nosso testemunho, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para que Ele possa fazer de nós ganhadores de almas. Aleluia, Jesus. E para encerrar, irmãos, meu último tópico, procurar a igreja com o objetivo de bênçãos particulares. Aí entra nas campanhas, pastor Rodrigo. 7 quinta-feira da vitória. Irmãos, eu não estou julgando aqui o mérito lá da campanha. Eu acho até bom campanha. Porque pelo menos faz os crentes virem para a igreja. Agora o problema é as falsas promessas. E o pessoal lá entra, faça seu voto. Aí começa aquele leilão, né? Além da questão financeira. O camarada vai para a igreja para ficar rico, para andar de BMW, para ter casa na praia, para ter patrimônio. Ele não vem para a igreja porque é um miserável pecador para ter sua vida transformada. Mas ele vem para ver se fica rico. Está pensando que isso aqui é maçonaria? Não é não, meu querido. Que diz que na maçonaria você fica rico se entrar. É a igreja do Senhor. Entrar por motivos particulares, achando que vai se dar bem. Aí eu vou arrumar uma menininha, né? Agora a moda é essa, né? O caboclo vem lá de fora, porque as meninas lá fora, infelizmente, estão de um jeito esquisito. Esses dias, irmão, um negócio lamentável, né? Diz que uma menina foi no... Os irmãos devem ter visto aí nos noticiários. A menina foi procurar um médico, 14 anos, grávida, não sabia de quem. E os médicos foram saber. Como assim? Você tem 14 anos, não sabe que está grávida, não sabe de quem? Não é que a gente foi numa festa, não é de comunidade não, viu? Estudava em colégio particular, R$2.000 a mensalidade. E foi no colégio que aconteceu isso. Mas como é que aconteceu?
Diz que os meninos ficavam sentados em cadeiras, 5, 6 meninos, 10 meninos, sei lá quantos, excitados, e as meninas, a roleta russa, chama de roleta russa. No meu tempo, roleta russa era outra coisa. Era com revólver que se brincava com roleta russa. Agora diz que roleta russa aí fica sentando nos meninos, aí diz que ficou grávida e não sabia de quem era. Que absurdo, irmãos. Aí o cidadão lá de fora, ele vem para onde? Para dentro da igreja, porque as meninas aqui é de respeito, se guardam para o matrimônio. E aí veio o pessoal de fora, vem numa situação dessa, né? Procurar a igreja com objetivos de bênçãos particulares. Muito cuidado, meninas e meninos, com a conversa do lobo, viu? São dias difíceis, a perseguição vai aumentar, viu? As pessoas vão totalmente contra os nossos princípios, aquilo que pensamos, da forma que agimos. E o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, irmãos. Então são dias difíceis para nós. Mas em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor é exposta para nos fazer alcançar o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. É para isso que a palavra vem, para nos ensinar, para nos admoestar, para mostrar para nós onde estão os perigos e nós, com a sabedoria da palavra do Senhor, sabermos fugir da aparência do mal. Então, jovem, pregador, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, essas coisas trazem prejuízos, mas cabe a nós orar, buscar ao Senhor, pedir sabedoria a Deus, para que eu não venha atrasar a obra do Senhor, venha trazer prejuízos da obra do Senhor. Com tudo isso que nós falamos aqui. Então, ao invés de reclamar, traga a solução. Eu trabalhei numa empresa, né, de certificações de ISO, né? Até para jogar lixo tem procedimento. Você vai acertar uma máquina, trabalhei com gráfica, impressor de offset, de outras máquinas lá. Até para você fazer um setup da máquina, você tem que usar um outro material para você colocar o material. A gente imprimia em alumínio muitas vezes. Uma bobina de 100 metros de alumínio naquela época era R$90 mil. Então você não podia perder nem centímetros. Tudo tinha procedimento de como fazer, como não fazer. E por que na obra de Deus a gente quer fazer de tudo relaxado, de qualquer maneira? É o povo zeloso e especial de boas obras. Jesus, irmãos, ali ele procurou a figueira, né? E ela só tinha folha, não tinha fruto. E nós temos que mostrar fruto o tempo todo, irmãos. Em tempo e fora de tempo. Porque nós somos o povo de Deus. E o Senhor tem dado condições para isso. Não é na força do meu braço, não é na minha inteligência, na minha sabedoria. É na força do Senhor. É na palavra do nosso Deus e ajudado pelo Espírito Santo do Senhor que está em nós. Estará conosco até a consumação dos séculos. Até que Ele volte, o Senhor Jesus. Está em nós, irmãos. Agora cabe a mim, cabe a você procurar, buscar isso. Para sermos povo de Deus, abençoados por Deus, como somos. Povo que não traz atraso, prejuízo à obra do Senhor. Como eu dizia no início, irmãos, quando Deus quer fazer, ninguém pode segurar a obra de Deus. Deus faz. Eu achar que eu sou insubstituível, balela. Só que eu posso trazer algum tipo de prejuízo sim à casa do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, através da palavra de Deus, não sejamos um Jonas, mas sejamos prudentes, buscando a verdade da palavra e buscando o alvo que é Cristo Jesus. Nos coloquemos em pé, irmãos. Glória a Deus.